Então, meus queridos, vamos começar. São 19h01. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma doutrinária aqui da casa. Hoje a temática é a fé viva e o nosso expositor é o Delano Carlos Carneiro. Ele é de Minas. Então, Delano, se apresente para nós, por favor. Meu nome é Delano Carlos Carneiro e nós aqui somos vice-presidente da Casa Amor ao Próximo, que é a casa-mãe de Leopoldina, né? É uma casa já com 115 anos de fundação e nós temos um trabalho que já é muito tradicional. Nós ampliamos aqui o movimento espírita na nossa região. Ele hoje tem uma grande penetração e eu queria agradecer a presença de todos, especialmente as vibrações de amor que eu estarei recolhendo de vocês, para que nos inspirem, nos iluminem, nos intuam. A palavra é sua. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer aqui ao Grupo Espírita Casa do Caminho, de Maruípe e Vitória, e na pessoa da Lúcia Maria, saudar a todos os trabalhadores dessa instituição, que há mais de 30 anos colabora, né, com o aprimoramento humano. Queríamos, nesse momento, agradecer também a oportunidade de focarmos na campanha de Novembro Azul, porque vocês, uma arte belíssima, né? No convite, vocês deixaram os bigodinhos azuis, e para nós, na área médica, isso é uma alegria, isso para nós é bênção, né? Porque podemos aqui convocar e convidar os nossos irmãos a fazerem, naturalmente, o seu exame preventivo, e as nossas irmãs, que são os nossos amores, a nos convencer para que estejamos presentes, né, no consultório do urologista, porque as mulheres, elas têm essa consciência adquirida através da experiência familiar, no lar, né? A jovenzinha, 12, 13, 14 anos, ela vê a mãe todo ano fazendo o seu preventivo, ela também faz. Nós, os homens, somos um tanto rebeldes, porque não temos este exemplo tão vivo em nós. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado, que Paulo dizia na carta aos Coríntios, né? Que o corpo é a morada do espírito, então precisamos cuidar, né? Para que este corpo, né, nos conduza, né, de uma forma mais suave, com saúde, e para isso precisamos da prevenção. Então, convocamos a todos ao exame preventivo, né, do exame de próstata. A nós, né, todos acima de 40 anos, com história familiar. Acima de 50 anos, com aqueles que não têm história familiar, não têm sintomatologia. Lembrando que o câncer de próstata é um câncer, é o segundo câncer mais frequente, quer dizer, então, entre os homens, então, realmente, o primeiro é o câncer de pele. Então, ele precisa ser tratado precocemente, evidentemente, nós precisamos chegar mais cedo para obter o melhor resultado. E vamos agora abordar o tema da noite, que é a fé viva. E me lembro de Norman Russell, que dizia que falar de Jesus é como se desejasse colocar o oceano dentro de uma xícara, tamanha dimensão do mestre. E assim eu faço parafraseando o Norman Russell, digo que abordar o tema da fé é, de fato, um grande desafio, pela sua expressão, pela sua magnitude, porque a essência do ser humano é exatamente o amor. E o amor nós expressamos através da nossa fé, da nossa crença no Criador, no ser que nos conduz, que nos cria, nos conduz, né? E, sobretudo, isso é muito importante, está permanentemente conosco através dos nossos anjos tutelares, nossos amigos diletos. Falando de fé viva, é preciso que nós tenhamos a noção de que seja, de fato, a fé, né, viva, é a fé que está pujante, através de obras, como nos ressalta Tiago, na sua primeira carta, a única carta de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 17. Ele autentica que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. E assim, precisamos ter como meta fazer com que a nossa fé seja dinâmica,
ela esteja cada vez mais vigorosa, mas, sobretudo, expressa através de atitudes, de atos, de trabalho no bem. Essa é a proposta que nós temos para esse tema nesta noite. O que nós recebemos de muito positivo, né, acerca da fé, é o interesse da ciência hoje nesse tema. Abrimos de fato, né, hoje temos uma visão panorâmica da fé no universo científico, de modo a trazer para nós a racionalidade, que é a grande proposta da doutrina espírita, a fé racional, aquela que, de fato, pode, né, encarar de frente à razão. E aí nós vemos Agostinho, grande Agostinho. Santo Agostinho, ele viveu entre 354 e 430, portanto, viveu no século IV e no século V. Foi um grande estudioso da fé. Ele dizia, a fé procura e o intelecto encontra. E dizia mais, que a fé abre picadas, abre atalhos, e vem a ciência que constrói, pavimenta uma estrada. Belíssima esta fala de Agostinho, inspiradíssima. E é o que vemos hoje, as universidades buscando compreender, de fato, a fé, a crença. Temos obras que recomendamos a leitura, e dentre elas nós trazemos aqui hoje o Cérebro Triuno, que é uma obra de autoria do nosso Décio Andoli, do Dr. Irvênia Prado e o Sérgio Lopes. Esta obra é uma leitura necessária, o Cérebro Triuno. E aqui eu vou trazer uma pesquisa que ele relata, Dr. Harold Koenig, ele é professor de psiquiatria da Universidade Duke, nos Estados Unidos, e ele cuida, ele tem como premissa na sua existência profissional, toda a sua vida é voltada para o estudo da religiosidade, da espiritualidade, da fé e da qualidade de vida. Então, ele faz esta interação, né, entre a fé, a religiosidade, e mostrando para nós que há, de fato, uma melhora na nossa qualidade de vida a partir do exercício efetivo da nossa fé. Eu trouxe aqui uma pesquisa, entre tantas. Esta tem um valor muito grande, porque ela é randomizada, e ele fez um trabalho com 16 estudos, mostrando que há uma relação entre a hipertensão arterial e a religiosidade, a espiritualidade, a fé humana. 90% de um grupo de mais de 1.700 adultos mostraram que a pressão fica mais baixa entre as pessoas que têm hábitos regulares de oração, de compromisso com a doutrina e, acima de tudo, com a prática da fé. Ele fala em favor dessa pesquisa, né, que a hipertensão diastólica ela diminui, mostrando que isso diminui também a taxa de mortalidade. Com esta fala, nós estamos trazendo uma importante constatação científica daquilo que para nós é essencial. A certeza de que estar em comunhão com Deus, né, aurindo de todas as suas benesses, de todo o seu amor, nós, assim, buscamos fortalecer em nós o nosso compromisso com o aprimoramento, com a nossa melhora, enfim, com o nosso crescimento espiritual. E aí nós trazemos ainda, dentro dessa linha, uma obra de leitura também recomendável. Se chama A Biologia da Crença, é do Dr. Bruce Lipton. Ele é um estudioso, um biólogo, professor da Universidade Americana, e ele traz para nós as reações químicas, porque ele é um estudioso das células. E ele mostra que a nossa crença atua efetivamente sobre a nossa saúde. Então, ele diz para nós que nós não estamos mais reféns da genética, como se imaginava anteriormente. Ele é um estudioso da epigenética, né?
Então, ele fala para nós textualmente, não somos vítimas de nossos genes, e sim donos do nosso próprio destino. Para nós, espíritas, essa fala dele é música, literalmente, né? Nós somos capazes de criar uma vida cheia de paz, de felicidade e de amor. E afirma textualmente, todos nós fazemos parte de um único Deus. E ele traz como a base, né, como sustentação da sua tese, o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Você tomar um medicamento como se fora, de fato, um medicamento, mas ele não contém nenhuma substância química. Seria uma pílula feita, por exemplo, com farinha de trigo. E aquilo é prescrito, que o paciente toma, e acreditando que aquilo tem um efeito, de fato tem. Então, ele fala para nós, todo aluno de medicina aprende que a mente tem influência direta sobre o corpo e sabe que as pessoas se sentem melhores quando pensam, ainda que não seja verdade, que estão tomando medicamento. A cura ou melhora pela ingestão de pílulas de açúcar é classificada como efeito placebo. Olha só, os médicos deveriam ser treinados para reconhecer o poder dos nossos recursos internos e não para considerar o poder da mente como algo simples e inferior ao poder dos elementos químicos ou mesmo de um bisturi. Isso nos convida a refletir sobre a fala de Jesus, né? Quando o mestre, lá, vendo aquela ansiedade que tomou conta dos seus discípulos, em mar aberto, né? Numa pescaria, ele é acordado pelos seus pares, porque estavam sendo vítimas de ventos, né? Muito violentos, uma tempestade muito grande, e ele se dirige àqueles, contado em Lucas, no capítulo 8, versículo 5, ele se dirige àqueles que o cercavam, e dizendo, homens de pouca fé. E neste momento, né, nós vemos que a crença religiosa é o meio, e o apostolado é o fim. O que Jesus queria dizer é que a fé, embora todos se sentissem, né, plenos de fé, ela precisa ela precisa do testemunho. E aí, numa obra chamada Fonte Viva, né, nós aprendemos que a crença, o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize em benefício dos outros, será sempre uma soberba. Então, a gente precisa, né, fazer, de fato, com que esta fé se desenvolva em direção ao outro. Há uma historinha contada numa obra do nosso querido Humberto de Campos, chama-se Pontos e Contos, em que ele traz uma história de um luminar da igreja do cristianismo, né? Era um cardeal, um homem de muito poder, de muito conhecimento, e ele faz a sua passagem para o plano espiritual, lá chegando, o mentor pergunta a ele, o que você fez no seu tempo na Terra? Aí eu estudei muitos anos, eu aprofundei muito no conhecimento da doutrina de Jesus. O que você fez com ela? Eu guardei no meu coração. E eu estudei teologia, e ao longo de minha vida fui uma pessoa muito voltada para o conhecimento da fé. Mas você fazia qual trabalho? O que você fazia com esse conhecimento da fé? Eu guardava no meu coração. Tem uma fé muito grande, muito viva dentro de mim. E assim as perguntas se sucediam, e ele sempre dizendo que trazia a fé dentro de si mesmo, no seu interior, como se fosse um tesouro. E o mentor informa para ele, olha, você vai ter que reencarnar para você fazer com que esta fé seja, vocês façam uma difusão da sua fé. Que você leve a fé através de atos, de atitudes, para que isso possa, de fato, gerar benefícios, né? E aqui nós temos nesse livro, chamado Boa Nova, homenageando o espírito de Humberto de Campos, uma belíssima passagem entre Jesus e uma mulher que está no Evangelho de João, né?
Joana de Cusa, uma mulher grandiosa, que ao seu tempo mantinha uma fé viva em Jesus, foi uma daquelas mulheres que estavam muito próximas do Mestre, né? Juntamente com Magdala, com outras que acompanhavam permanentemente Jesus. Joana de Cusa chega para o Mestre e, já vencida por uma convivência atroz como esposo, Cusa, que era o intendente de Herodes, ela afirma que não tinha mais condições de conviver com ele em face do seu desajuste moral e, sobretudo, da sua falta de fé. E Jesus, então, vai ter uma passagem com ela, trazida por Humberto de Campos, na obra Boa Nova. Ele fala com ela, fala, Joana, todos os templos da terra são de pedra, porém eu, Jesus, venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. E vai falar para ela, agradeça a Deus por lhe haver dado um ser com tamanha imperfeição, para que você possa contribuir efetivamente para a sua melhora e o seu engrandecimento. A história de Cusa, eles conhecem, ele perde depois, era um homem muito poderoso, tinha muitos bens, e conhece a derrocada, né? Visitado pela falência, perde a confiança de Herodes Antipas, e ele vai, né, ter um fim muito triste, né? E aí, Cusa permanece, a Joana permanece e leva a sua vida com muita dignidade, porque de uma noite para o dia ela se torna uma mulher sem riqueza nenhuma, pelo contrário, grande riqueza espiritual. E ela tinha um filho, conduz com muito trabalho, uma luta muito árdua, até que um dia ela vai... E Joana acaba sendo levada ao circo romano, e no momento final, em que ela vai ser queimada, né, juntamente com o jovem pré-adolescente que acompanhava o seu filho, ela então é convidada, né, a abjurar, ou seja, a negar a sua fé, a ir contra toda a seu legado, né, de luz que ela vivenciou a cada dia na sua existência, né, amando profundamente o Mestre e se empenhando em trabalhos de ajuda, de amor, de doação, de solidariedade. E naquele momento o filho pede que ela abjure, ou seja, que ela negue Jesus, ela negue a fé que trazia, que ela tão viva dentro de si. Ela diz, não posso abjurar o Mestre. E aí, antes de ser queimada, o centurião, né, pergunta a ela, este seu mestre só te ensinou a morrer? E ela responde para ele, não apenas a morrer, mas, sobretudo, a te amar. Então, nós vamos ver aí estes exemplos de fé que nos trazem a reflexão, a dimensão do que é a fé viva e pujante, a verdadeira fé. E aí nós vamos aqui uma obra também de leitura importante, que é a Fonte Viva, onde ela nos diz, né, o nosso querido Emmanuel, né, em parceria com Chico Xavier, de todas as realizações sublimes dos homens, do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Então, ele vai dizer para nós que realmente o exercício para nós, nos tempos que correm da fé, é preciso que a gente tenha muita atenção. E nesse sentido que a doutrina consoladora, a doutrina da esperança e do amor, nos dá os fundamentos para estarmos sempre atentos nas atividades do bem, de auxílio, de socorro àqueles que necessitam. Essa semana, eu vim aqui na biblioteca para rever uma obra que eu pudesse tirar um exemplo de fé, porque nada mais importante do que aqui, como esse cu da Joana, como, né, essa pesquisa do Harold, nosso colega, né? E aí eu achei esse livro, que eu já havia relido, do Pariano Júnior, e é uma homenagem à Vitória, porque ele foi um grande professor da Universidade
Espírito Santo, Mariano Júnior, e ele trouxe para nós esta obra que chama Chaves do Reino. Ele narra uma história belíssima de vida de José de Anchieta, que viveu, né, longos anos aí, hoje a cidade se chama Anchieta, na época chamava-se Relitiba, né? E aí a história de José de Anchieta é uma história de fé, é uma história de fé viva, né? Ele nasce em 1534, ele nasce nas Ilhas Canárias, à época pertencia à Espanha, e ele, muito jovem, foi estudar em Coimbra, e ele tinha uma característica interessante, porque além de estudioso e inteligentíssimo, ele tinha uma humildade muito grande. E aí nós temos, então, aqui um fato interessante, muito relevante, que é a história dele, quando 17 anos, foi para a Universidade de Coimbra, e lá ele despertou para a fé. Então, ele fez uma proposta para si mesmo de entrar numa ordem e dedicar a sua vida a Jesus. E escolheu a Companhia de Jesus, que nascia naquele tempo, ela foi criada, né, em 1540, por Inácio de Loyola. E ela estava começando, e muito, muito pujante nas colônias. Então, José Anchieta foi designado para estar no Brasil, e aqui chegou com 20 anos. Então, chegou em 1554, e aqui permaneceu por 63 anos. No exercício cotidiano de amor, numa vivência de fé plena. Ele dizia, olha, as chaves do reino são a fé, a esperança e a caridade. E ele ele exerceu isso, de fato, né, através da sua catequese. Ele se via, né, o grande inspirador de José Anchieta era Paulo e Estevão. Ele tinha uma grande devoção por Paulo de Tarso e por Estevão, que foi o primeiro mártir, né, do cristianismo. Então, ele veio para o Brasil com essa proposta. Aqui, ele se apaixonou pelos gentios. Quem eram os gentios do Brasil nascente? Os índios, os indígenas, os selvagens, né? Estima-se que naquele tempo havia no Brasil cerca de 1 milhão, até mesmo algumas pesquisas falam em 5 milhões de indígenas. E ele veio inicialmente na Bahia, e começou a se dedicar especialmente às crianças. E ele tinha uma facilidade muito grande com os idiomas, com as línguas, e ele, em 6 meses, aprendeu o tupi. Isso facilitou muito, né, o intercâmbio dele com os povos, né, os primitivos aqui do Brasil. E ele fez um trabalho, né, primoroso de educar aquelas crianças, evangelizar aqueles adultos e, sobretudo, mais importante, ele tinha o dom, né, da oratória, e falando na língua, né, dos indígenas, ele alcançava o seu objetivo de forma esplendorosa. E ele tinha um recurso também interessantíssimo. Ele foi autor de grandes peças, os autos, né? Ele criava também, era compositor de cânticos de louvor a Deus, e com isso ele chegava ao coração e às mentes ainda incultas daquele povo, né? Pela sua bondade, pela sua generosidade, e estando na mesma página, porque ele falava a mesma língua. E ele tinha um compromisso que era, né, fazer com que aquele povo evoluísse e abolisse eles tinham o hábito, né, de comer carne, né, dos seus vencidos. Então, eles comiam carne humana. E a antropofagia, ele tinha, então, esse objetivo maior, é fazer com que os índios respeitassem os humanos, sejam os seus adversários indígenas, sejam os colonos portugueses. E assim ele teve como premissa também a diminuição do uso do álcool entre os índios, era muito grande, isso fazia um grande sofrimento. E outro ponto que ele focou com muita ênfase foi o combate à poligamia. Então, José de Anchieta, ele tinha esse tripé,
E ele provocava também entre os índios, né, um respeito muito grande, porque ele é um homem de uma vida santificada, era um homem muito piedoso. E ele combatia muito a escravidão dos índios, e com isso ele ganhava a simpatia, o respeito e aproximava demais, porque ele ia também nos combates com os colonos, ele era um capelão de guerra, então ele ia junto para fortalecer o moral daquele grupo de colonos, que aí sim ele arrebanhava os índios, né, com a catequese, trazia os índios da força do cristianismo, e com isso ele trazia também um grande apoio dos índios contra os corsários, né, os invasores, aqueles franceses, enfim, aqueles piratas que chegavam pela costa do Brasil. E ele desenvolveu esse trabalho de forma única. E ali ele pôde, né, ele cuidou de índios, eu tive aqui o cuidado de anotar, são tantas tribos, né, que eu fiz questão de trazer aqui no resgate a memória de Anchieta, os morubixabas, os tupis, os tamoios, os goitacazes, os anhangueras, os miramomes, os temiminós, os botocudos, os aimorés, os carijós, os tupiniquins, os guianás e os aimbarés. Então, ele teve contato com estas tribos e pôde fazer esse trabalho de evangelização. Ele plantou no Brasil nascente a semente do Evangelho. E este homem grandioso foi, sem dúvida, o primeiro filólogo brasileiro, o primeiro indigenista brasileiro, né? O primeiro poeta brasileiro, e ele tinha uma atenção muito especial com a natureza. E aí ele tinha uma relação muito fraterna com os animais. Inúmeras vezes, né, ele entrando, porque um grande trabalho de Anchieta foi adentrar ao Brasil, inóspito, né, a grande floresta, para ampliar, para criar novas vilas, para que pudesse também, né, ampliar a sua catequese junto a novas tribos, né, angariar novos cristãos. E aí haviam fatos assim, narrados no livro do Paliano, né, e fatos verídicos, né, porque ele fez um trabalho, uma pesquisa que constitui um trabalho vastíssimo, mostrando que ele tinha esse contato com a natureza. Então, às vezes, nessas matas, né, muitas onças, leopardos, pumas, cobras, e ele tinha uma relação, assim, esses animais eram muito, aceitavam muito a sua influência espiritual. Então, ele continha o furor desses animais, né? E ele tinha algumas passagens interessantíssimas em que ele estava um dia, estava muito em barcos, né? Porque no meio de locomoção, além das entradas, ele fazia diversas viagens por mar. O mar era muito caudaloso naquela região ali. Ele viveu um tempo na Bahia, ele também depois migrou para o Espírito Santo, posteriormente o Rio de Janeiro, e enfim, e teve o início também da sua obra catequética em São Paulo, em São Vicente. Fundou o primeiro colégio no Brasil, o Colégio São Paulo, homenageando o grande apóstolo dos gentios, e José de Anchieta dedicou uma grande parte da sua vida à região do Espírito Santo, à região do Capixaba, né? Ele tinha o seu núcleo, hoje Anchieta, né? Antes Heritiba, e ali ele pôde trazer esse grande exemplo de fé, de esperança e de caridade, né? Esse é um homem que teve toda a sua vida, com certeza, alicerçada nestes compromissos. E ele fazia grandes profecias, porque José de Anchieta era um médium, uma mediunidade muito, muito aflorada, e ele tinha uma capacidade da bicorporeidade, né? Da ubiquidade, é estar em dois lugares a um só tempo. Então, havia uma necessidade, ele era chamado pela mente, as pessoas tinham uma fé muito grande em Padre José, ele permanecia, às vezes, no púlpito da igreja, em silêncio,
durante uma pregação, ele parava, interrompia, e o seu corpo espiritual se materializava à distância para que ele pudesse levar, né, o socorro àquele que necessitava da sua ajuda. E essas histórias de José criaram, naturalmente, né, uma aura de respeito, de amor, né, de afeição muito grande. E ele, então, na sua humildade, dizia: lembra-te de Jesus em suas promessas santas? Ele dizia: se tiveres a fé de um grão de mostarda, direis a este monte, passe para o outro lado, e este monte se moverá. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Então, ele tinha essa capacidade porque tinha, né, ele sabia que, de fato, ele podia utilizar desse instrumento valioso para as suas curas, que se faziam com muita frequência. Inúmeras vezes era chamado a atender pessoas que estavam em estado de necessidade, com graves patologias, e ele chegava, ou então enviava vibrações de amor que alcançavam aqueles que estavam em estado de necessidade. Aqui nós temos um fato relevante também, né? Ele se lembra, porque quando eles tiveram um embate muito grande com os índios goitacazes, lá entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, ele, então, aquele grupo de colonos e de índios que estavam ali em combate ao ganhar mais espaço e levar, né, a colônia portuguesa, né, adiante, né, instalar aqui o Brasil imperial. E aí, ele, então, um dia estava num púlpito, ele interrompe a sua pregação e vai até aquele momento. José estava no Padre José, né, estava num púlpito. Vocês de Vitória conhecem os dados aí com muita precisão. Na matriz de Vila Velha, na igreja de Nossa Senhora do Rosário. E num dia santo de Nossa Senhora, no meio do sermão, ele foi arrebatado em espírito. E verificou-se que ele, lá no fronte, né, na zona de combate, ele viajou em espírito e se materializou nas praias do Paraíba para dar ânimo na batalha feroz que haveria de ser travada. E no dia 15 de agosto, esta final dessa guerra, né, dos colonos portugueses com os goitacazes, terminou no dia 27 de agosto, com a vitória dos colonos. Então, ele mostrando aí que ele trazia também o exemplo da esperança, porque ele, quando se deslocou pelo efeito da bilocação, ele foi levar com a sua presença um estímulo, né? Ele fez um transporte de esperança, de confiança para aqueles que estavam na linha de frente neste combate. E ele tinha uma característica também, que os índios tinham muita dificuldade, as barcas ficavam muito pesadas, né? As canoas cheias de mantimentos, cheias de, enfim, de víveres, e eles tinham dificuldade de levar da praia até o mar, né, fazendo chegar. E ele, então, chegava com o seu dedo, empurrava a canoa, e a canoa deslizava e ia até o alto mar. Então, os índios o chamavam de braço de Deus. Linda esta colocação, né? Porque, como ele tinha também essa capacidade de deslocar em espírito, ele alcançava aqueles que o chamavam pela via da prece, da oração. E ele tinha uma coisa importante com ele, né? Ele tinha sempre muita disponibilidade para servir. Ele era um ser de luz. Ele era minhonzinho, muito pequeno em altura, grande em espírito. Ele tinha uma corcova, tinha uma lesão na coluna, porque foi vítima de um acidente na juventude, caiu uma escada sobre ele, e ele carregou ao longo da sua existência esse desvio na coluna, que dificultava o seu caminhar, né? Caminhava com dificuldade. E era muito magro, ele tinha uma saúde muito precária. E é interessante voltar no tempo, quando ele estava no convento. Muito jovem, 19 anos, 18 anos, um dia ele é encontrado num local muito triste, porque ele sofria muito com diversas enfermidades, e não tinha uma saúde boa. E chega até ele um dos seus
um dos padres, um dos preceptores, padre Simão, que tem um diálogo com ele muito interessante. Eu volto ao Paliano Júnior para ver quanto é importante, né, o papel da nossa fé, né? Nós estamos trazendo aqui exemplos vivos de fé. O padre Simão chega até ele e ele então vai fazer aquela lamúria, ele começa a se lastimar de que ele não estava bem, que ele, né, estava bem de saúde, e o padre o aparteou e disse, dando um conselho a esse: não fique com pena de você mesmo por esta má disposição, por esta ausência de saúde. Olha que frase linda. Deus o quer assim como você é, para a realização de obras grandiosas no futuro. Então, naquele momento, revestido daquela palavra de incentivo, ele deixa de lado todas as suas mazelas e assume, revitaliza em si este compromisso com Jesus. E aí nós vemos aqui, né, uma fala de Paulo em Romanos, no capítulo 14, 22, onde ele faz essa pergunta, né? Tens fé? Eu transfiro a todos que partilham conosco nesta noite desse estudo sobre esse tema tão importante. E aí o próprio Paulo responde. Ele dirige a pergunta aos romanos e ele responde: tenha em ti mesmo diante de Deus. E aí nós vamos ver um comentário acerca desta passagem por Emmanuel, no livro chamado Caminho, Verdade e Vida, e nos fala Emmanuel: os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado, aumentando-o pelo próprio esforço. Aí continua o pastor Emmanuel, né, lecionando para nós acerca da fé. Há pessoas que se candidatam à fé e que anseiam pelos benefícios do Cristo. E, por vezes, após transformar os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. E aí nos lembramos de Jesus em Lucas, capítulo 8, versículo 25. Onde está a vossa fé? Eu vejo isso de forma cotidiana no consultório. Inúmeros pacientes afirmam ter fé. E, vivenciando as agruras da doença, buscam a ajuda, naturalmente, mas é preciso que nós tenhamos méritos, porque a vida nós temos uma conta corrente, o passivo e o ativo. Nós só podemos sacar aquilo que nós poupamos. Então, a cada um é dado segundo as nossas obras, né? Como nos ensina Paulo, na carta aos Gálatas 6:5. Então, nós precisamos entender que nós vamos colher, de fato, aquilo que semeamos. E aí, o paciente que, embora solicitando aquela benesse divina, não tem merecimento para recebê-la, ele se insurge contra Deus em blasfêmias, em questionamentos improcedentes. Isso é importante que a gente reveja o nosso posicionamento e que nós refaçamos, né, a nossa postura diante da nossa fé, que ela de fato seja viva, né? Aqui nós vamos ainda, na obra Caminho, Verdade e Vida, colhendo aqui um belíssimo ensinamento de Emmanuel. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio da fé, o homem atua sobre o fluido agente universal e modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam fé no poder relativo que lhes foi confiado,
aumentando-o pelo próprio esforço. Aí nós voltamos à fala inicial. Aí nós voltamos a Tiago, na sua carta única, né? Onde ele nos fala, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então é preciso que nós busquemos vivificar em nós a nossa fé, através do trabalho real no bem. Continuando aqui, ele vai nos falar na obra Caminho, Verdade e Vida, né? Que ele faz uma comparação. Emmanuel é muito feliz. Ele traz para nós uma fala de Marcos, em Jesus falando em Marcos, no capítulo 4, 28. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio da espiga. Jesus utilizava estes simbolismos porque o povo a que ele se dirigia era um povo ainda muito rude, na infância da nossa civilização, há 2000 anos. Então, ele trazia esses exemplos diários, né? Pastoris, exemplos do trabalho na roça, na lavoura. Então, ele fala, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio da espiga. E aí, complementa Emmanuel. Surgindo no coração do homem a erva tenra da fé, retificadora de sua vida, ela passa a construir o objeto de curiosidade para a multidão. E resta ao cristão cultivar os seus propósitos sublimes. Aqui ele está falando, entre todos os desafios que a fé nos traz, é o testemunho que precisamos dar. Então, nós, quando temos esta fé em nós, essa fé no ser superior, né, no Cristo Jesus, em Deus, o Senhor da vida, nós precisamos cuidar para que estejamos falando, pensando e agindo a um só tempo no Mestre, através dos seus exemplos, que servem para nós como verdadeiras fontes de inspiração e de vida. E aí nós lembramos ainda, né, que temos aqui uma fala muito oportuna de Agostinho, Santo Agostinho, né, que viveu no século V e no século IV. Ele foi um dos pais da igreja, né? Foi um dos construtores da patrística. Nós devemos muito, nós cristãos, a Santo Agostinho, né? Santo Agostinho deixou obras memoráveis, entre elas Confissões, entre elas Cidade de Deus, que tem mais de 20 volumes, né? Ele dizia, e aí nós estamos finalizando o nosso estudo nesta noite. A fé é pegar uma folha em branco, assinar e entregar nas mãos de Deus para que ele aponha o texto que ele desejar. Olha que gesto de confiança. Então, Agostinho nos fala de forma clara, uma analogia muito própria para o momento, né, que ter fé é assinar uma folha em branco e entregar nas mãos de Deus. É isso que nós aqui nessa noite gostaríamos de encerrar. Lembrando de um autor que eu tenho muito apreço por ele, Viktor Frankl, né? Que dizia, entre o estímulo e a reação, há sempre a escolha. E que nós, aí complementando o que diz o nosso Bruce Lipton, né? Ele vai dizer, nós não somos o produto de nossas circunstâncias, nós somos o produto de nossas decisões. Então, ter fé é tomar uma decisão na direção do bem, do amor e da esperança, mas através da prática, quanto mais da caridade. Agradecemos ao Mestre pela inspiração desta noite e as vibrações que recolhi dos irmãos que interagem conosco neste instante. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos. Delano, obrigada. Foi muito lindo. Que a palestra inteira é muito emocionada. Eu gostaria de mencionar, pode, dá licença, Gra? Pode. Mencionar aqui, para que você retenha o nome da obra, Biologia da Crença. Muito oportuna a leitura. E ele fala para nós, ele, embora seja originalmente ainda
agnóstico, ateu, depois ele se confessa um seguidor de Jesus. Acho que a grande beleza do livro é essa. Ele vai se tornar um divulgador, um difusor, né, dessas mensagens de Jesus, através da ciência. E ele vai dizer para nós, olha só, a capacidade da mente consciente de se sobrepor aos comportamentos programados da mente inconsciente é que nos permite ter o livre-arbítrio. E aí nós temos duas obras que elas se somam falando do livre-arbítrio. Uma é um livro belíssimo de Agostinho, de Santo Agostinho. O título chama-se Livre-arbítrio. E o nosso Bruce Lipton reforça já, né? 1.700 anos depois, ele vem nos falar com o conhecimento científico acerca desses grandes valores que Deus nos concede, né? Que são a nossa liberdade de pensar e de agir. Sim, esse é a Biologia da Crença, eu conheço, já li ele, é fantástico o livro. Ele tem uma linguagem muito simples, não é uma coisa muito rabuscada, porque eu sou completamente leiga em medicina, nas terminologias, mas ele dá uns exemplos que, assim, se torna muito claro o que ele quer passar para nós sobre esse pensamento, sobre as células do organismo, como o seu pensamento interage com o seu corpo, né? Como os dois se unem. Assim, esse livro é fantástico, recomendo, comprem, que é uma leitura que você tem que fazer para você perder alguns preconceitos que há. É fantástico essa leitura. E aqui, o nosso bom Francisco Cândido Xavier e o nosso eterno André Luiz, médico também. E aqui tem uma passagem belíssima, posso colocar? É muito pontual. É um momento em que o mentor Aulos, né, está com o André Luiz no plano espiritual, e eles veem passando aqui na Terra uma ambulância. E aí, ele vê a ambulância passando, e eles identificam no plano espiritual que aquele médico, né, de roupa branca, que estava ao lado do motorista na ambulância, ele está cercado por uma entidade de luz. E aí, né, um diálogo belíssimo, né, o valor da fé. Né? Ele diz assim, mas aquele médico é espírita? E aí o André Luiz pergunta, né, de uma forma muito, muito nossa, muito inocente, né? Ele diz, não, a bênção do Senhor pode descer como sobre qualquer expressão religiosa. Aí que eu acho importante. Ó, esse profissional certamente é um ser humano muito, muito amoroso, humanitário e credor do auxílio que recebe. Porque para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, ele certamente tem uma boa consciência e um coração que irradia muita paz, fé e fraternidade. Então, isso vem, né, assim, de forma clara, né, trazer para nós reforçar a nossa crença, né, que nós estamos próximos daqueles que muito nos amam, os nossos amores, que vêm em nosso socorro, nos amparar, e é preciso estabelecer com eles este elo, né, e confiando sempre de que o mestre está no comando, como dizia de quem curso fantástico. Meus queridos, então vamos nos programar para encerrar. Muito obrigada, Delane, novamente. Você falou coisas aqui do Espírito Santo que eu nunca tinha estudado. Então, você trouxe vários fatos que eu desconhecia. Uma aula, foi uma atividade maravilhosa que você nos fez essa noite aqui para nós capixabas. José de Anchieta amava, mas amava profundamente o povo capixaba. Ele passa a viver em Seritiba, que era uma vila, né? Interessante. E quando morreu, ele vivia e aí, né, lá em Anchieta. E foram 3 dias para trasladar o corpo dele até Vitória. E o corpo tinha o perfume do amor. Né? Você vê, com 3 dias, né, já começa a entrar em decomposição, ao contrário. O seu corpo exalava um perfume de amor. Essa belíssima história de José de Anchieta, convido a visitar a obra de Palhano Júnior. Outra também que eu acho belíssima é a Epístola de Tiago, também de Palhano Júnior, que aqui eu homenageio aqui, cito o seu homenageado, os nossos amigos de VIX, né?
E outra também obra dele muito importante é a Epístola aos Gálatas, do Paliano Júnior. Entre tantas que ele deixou, né? Em Anchieta tem a igreja de Anchieta, o nome da cidade se chama Anchieta, é construído, né? Todo o monumento de Anchieta, mas eu não conheço, nunca fui lá. E aqui o estado tem a tradição de ter os passos de Anchieta. Uma vez por ano percorre Isso, todo muito esse bem. até Anchieta também, são quilômetros e quilômetros andando. Aqui eles fazem essa tradição, essa procissão a Anchieta. Ainda continua muita coisa do padre aqui. Há uma exposição também no Palácio Anchieta, que é o palácio aqui do governador, do prefeito. Também tem várias referências a Anchieta, conta um pouquinho dessa história. É muito Um bom. homem em Cristo. Anchieta, um homem em Cristo. O corpo de Anchieta está aqui no palácio, aqui em Vitória. Verdade. Está aqui. E, Lúcia, o acaso não existe, né? O livrinho que eu fui buscar na biblioteca, né? É uma maravilha. Noite, né? É uma delícia. Foi uma delícia a sua palestra, Delano. Obrigado, Nos Lúcia. confortou no nosso amado José de Anchieta. Foi uma maravilha. Foi uma maravilha. A gente está muito feliz de ter você aqui. Tá? Quando você vier aqui em Vitória, Espírito Santo, vá à nossa casa. Você é muito bem-vindo, tá? Com muito prazer. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aí nessa live, com a Casa do Caminho. Muito obrigado. E reforço, né, Lúcia? Vou falar aqui dos nossos amores, né? Que são os pais, os avós, né, os esposos, para fazer o teste, para fazer o teste. Está na hora de novembro, tentar, né? né? Os homens têm que deixar essa coisa, esse preconceito e ir fazer o exame, porque é muito importante, né? Muito bem. Muito obrigada, tá? Que Jesus possa estar sempre te amparando, te iluminando, cada dia mais, para que você possa trazer essas palavras tão bonitas, esses conceitos maravilhosos a todos que na sua casa, na sua casa de oração, no seu lar, enfim, no seu consultório, enfim, que você possa sempre assistir por essa espiritualidade maior, tá? Um grande abraço. Muito obrigada. Tá? Eu vou cumprimentar todos aí. Um abraço para minha irmã que mora em Vitória, Raquel, e toda a sua família. Um abraço a todos. Um abraço para a Raquel, então, né? Da Casa do Caminho. Gente, muita boa noite, bons sonhos, boa semana, bom trabalho. Até o próximo encontro. E a Cláudia, acho que é só. Não, eu estava lendo um negócio aqui, parece. A Rachel Carneiro é a sua irmã? Ela está aqui no grupo conosco. Olá, Rachel, seja bem-vinda. Gratidão, Delano. Foi maravilhoso, querido. Muito obrigado por ter aceito na hora que eu entrei em contato com você. Você de pronto aceitou a tarefa. Foi maravilhoso. Fantástico. É ótimo quando a gente consegue encontrar esses trabalhadores assim que já se prontifica, né, ao trabalho. Eu me chamo Patrícia, sou amiga de Raquel. Queria te agradecer imensamente a Delano. A última frase, eu anotei toda a palestra, a última frase me impactou e mudou a minha forma, vai mudar a minha forma de falar com as pessoas. Eu sou farmacêutica, trabalho também na Secretaria de Saúde como Raquel, e sou da Secretaria Estadual de Saúde. Conheço a Casa do Caminho de Maruípe, há algumas décadas atrás. Quando eu cheguei em Vitória, eu visitei, fui muito bem recebida, fiz atendimento fraterno lá, atendimento de saúde, recebi, né, atendimento. Tenho muita gratidão pela casa de vocês. Em Belo Horizonte, eu frequentava Irmão Glacos, e, querido Delano, muito obrigada. Falar que a vida não é circunstancial, como eu falava, há décadas eu uso essa expressão, e dizer que nós temos o poder de decisão, não só lembrando sobre o livre-arbítrio,
mas lembrando de uma palavra que está muito em moda, especialmente para as mulheres e as minorias, o empoderamento. Ter o livre-arbítrio, lembrar que as decisões que realmente norteiam as nossas vidas. Maravilhoso. Está anotado, registrado no coração. Muito obrigada. Gratidão. E agradeço a Raquel que me convidou para essa aula. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Delano. Boa noite a todos. Boa noite, Lúcia.